passagem, passar por alto. Quando alguém passa um obstáculo, quando alguém passa por cima, isso é Pessach. Então, Páscoa, originalmente, Pessach significa passagem, passar por cima. Então, o povo de Deus celebra a passagem, celebra, logicamente, a saída do povo do Egito, como nós vimos na segunda, o estudo de como o faraó se levanta contra o povo de Deus. Deus levanta Moisés e vence faraó, mata os egípcios e o povo sai rumo à terra prometida, tá bom? Essa é a celebração. Então a base que nós temos é Êxodo capítulo 12, Shemot, livro de Shemot capítulo 12, anota aí, vê se está aparecendo a imagem, Êxodo capítulo 12, e aí temos a instituição da Páscoa em Shemot capítulo 12. Olha o que diz aqui no versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, seria o mês de Abib, o mês de Nissan, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas e conforme o que cada um puder, para que se consuma o cordeiro. Versículo 5. Cordeiro sem defeito será macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Olha o que diz o versículo 6. E guardareis até o 14º dia. Preste atenção. 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, na virada do dia 14 de Nissan. Você pode ver que já no versículo 2, Deus está instituindo este mês, que é o mês de Nissan, anotei aqui, a Bíblia, também chamado de Nissan, diz, será o principal, o primeiro mês do ano. Então, no calendário rabínico, a Páscoa, ou seja, no mês de Abib, no primeiro dia de Abib, no primeiro de Nissan, que é o mesmo mês, começa o início do ano rabínico, tá bom? E no dia 14 desse mês, aqui está escrito no versículo 5, no 14º, versículo 6, perdão, no 14º desse mês, ou seja, dia 14, vai se guardar todos esses dias o cordeiro, o cabrito, e se imolará no crepúsculo, no final da tarde da quarta-feira, se imolará o cordeiro. Isso é Pessach. Só que uma vez que se imola o cordeiro, no outro dia já é Pessach, já é um dia feriado, já é um Shabat, um dia de descanso, e ninguém trabalha porque esse dia é feriado, tá bom? E vai cair, dependendo do nosso calendário, ele varia. Você percebe que sempre está variando, mas preste atenção. O que aconteceu através dos tempos? O paganismo greco-romano influenciou a igreja cristã. Você sabe que a igreja, como já tenho explicado, se aliançou com o Estado de Roma, e a igreja apostólica de Jerusalém passa a se corromper e faz aliança com Roma e se tornou a igreja apostólica romana, e todos os costumes pagãos foram introduzidos na igreja cristã. E se esqueceu o calendário rabínico, se instituiu o calendário gregoriano. E, lamentavelmente, hoje em dia, muita gente confunde os dias, porque o nosso calendário gregoriano é um calendário pagão, e o calendário rabínico é um calendário sacrossanto de Israel, que não tem nada a ver com esse calendário. Temos também o calendário cívico, que começa com Rosh Hashanah, depois explico o que significa isso, que começa em setembro, com um novo tempo para Israel. Também temos, ou seja, temos dois tipos de calendário, mas vamos ao calendário rabínico, que é aquilo que nos interessa, que começa com o primeiro dia de Nissan, que é o próprio mês de Abib, que equivale a nós mais ou menos entre metade de março e abril. Mais ou menos em março, na quinzena de março, e a primeira quinzena, a última quinzena de março, e a última quinzena, a primeira quinzena de abril, perdão. Última quinzena de março e a primeira quinzena de
abril. Então, está aí o mês de Nissan, ou seja, oficialmente o mês de março abre o calendário espiritual, rabínico, no mundo sobrenatural, na cultura judaica e até para nós. Quando alguém diz assim, o ano só começa depois do carnaval, ele está certíssimo. Está certíssimo. É por isso que os meses, eu sempre explico isso, mês de setembro, outubro, novembro, são números relacionados ao calendário judaico. Por exemplo, se março é o primeiro mês, né, a Bíblia, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, o mês de setembro é o 7. Outubro, 9, novembro, 10, dezembro. Então, dezembro não é o 12º mês, 10 de dezembro. Aí vem janeiro e fevereiro, como já expliquei em outros estudos. Então, o mês termina com fevereiro, com a febre do carnaval. E inicia já com o mês de Nissan, dia 1º. Só que, com o dia 14, já há a preparação da Páscoa no crepúsculo, no final deste dia, já às 18 horas, quando se põe o sol, se come o Cordeiro Pascal, porque no outro dia já se celebra a Pessach, o Shabat de Páscoa. Tá bom? Primeiro argumento que muita gente fala em relação ao porquê acredita-se que Jesus, ele vai... ou morreu numa sexta-feira e ficou como tradição. Primeiro porque aparece um versículo e nas passagens aparece que queriam quebrar as pernas de Jesus já estava crucificado, queriam tirá-lo da cruz, já matá-lo, quebrar as pernas, não foi necessário porque no outro dia era dia de Shabat. Só que traduzem essa palavra no português para sábado. Então a pessoa diz, bom, se ele está sendo crucificado e no outro dia é Shabat, traduzido para nós literalmente como sábado, então era sexta-feira. Então aí que está o grande erro. Em primeiro lugar, Shabat, vamos a essa palavra, Shabat, aqui, anota aqui, Aline, Shabat, Shabat, nós cremos que é o nosso sabaton gregoriano, sábado da semana. Shabat literalmente significa descanso. Descanso. Vou traduzir por feriado. Aqui, Aline, feriado. Então, um Shabat não é especificamente um dia. Um Shabat é um descanso. Um Shabat é um feriado. Então, temos Shabat que estão no meio da semana. Temos Shabat que são celebrados porque são festas que vão cair ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta. Tá bom? Então, nós temos que entender que Shabat não é um dia específico. Shabat é um descanso. Existe o Shabat semanal, que toda semana, o 7º dia, logicamente, é celebrado. E esse Shabat aqui. Então, eu coloquei em vermelho aqui os 2 Shabats que houveram na semana onde Jesus foi crucificado. Temos o Shabat, aqui, na quinta-feira de Pessach. Então, temos um Shabat. Já vou comprovar isso tudo com o versículo. Então, temos um Shabat aqui de Pessach. Vou colocar aqui, Shabat. Um feriado de Pessach. O feriado de Páscoa foi quinta-feira. E temos um Shabat, outro Shabat, que seria o Shabat da semana, do descanso semanal dos judeus. É aí que está a confusão. Quando na palavra do Senhor diz, e porque no outro dia era feriado, ou era Shabat, muita gente se confunde e pensa que era sábado do dia da semana do calendário gregoriano. Então, primeira explicação, quando diz, no outro dia era Shabat, se refere a quinta-feira, dia 15, que seria o Shabat, feriado de Pessach, de Páscoa. Ok? Muito bem, então já temos o primeiro esclarecimento. O sábado, traduzido como sábado, deveria ser feriado, ou descanso, de Pessach foi na quinta-feira, dia 15, e o Shabat semanal seria dia
17. Aqui já começou o mês de Nissan, dia 1º, dia 2, dia 3. No dia 13, 14, Jesus está com seus discípulos. E aqui na quarta-feira ele vai morrer. Vamos começar já do início para não ter complicação, provando biblicamente. Em primeiro lugar, Jesus, ele esteve com seus discípulos e participou da Páscoa antes dos judeus. Na quarta-feira, era onde aqui no final da tarde, você leu aí, ele no final, vou colocar aqui, 18 horas, 18 horas aqui, todos os judeus, na quarta-feira, estariam comendo o cordeiro pascal e celebrando a ceia, tá bom? Porque no outro dia já seria Shabat, a partir das 18 horas, no dia 14, dia bíblico, como lemos em Êxodo, capítulo 12, versículo 6, ele precisava comer. Só que Jesus ia estar morrendo na quarta-feira. Ele estaria morrendo, então ele celebra na terça-feira à noite, aqui às 18 horas, a partir das 18 horas, ele começa a se reunir com seus discípulos. Vou provar isso em João 13:1. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz aqui. Eu vou provar que Jesus, nesse dia, ele estaria sendo o cordeiro, morrendo na quarta-feira. Porque Jesus, como judeu, precisava comer só às 18 horas da quarta-feira, que é dia 14 de Abib ou Nissan. Mas como ele ia estar morrendo, não podia ceiar, ele ceiou antes. Leia o que diz João, capítulo 13, versículo 1. Está aí o grande segredo que começa a se desvendar. Ora, antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa começa às 18 horas aqui. Concorda comigo? Na quarta-feira. Então, antes de todo mundo celebrar a Páscoa, diz aqui em João 13:1, antes da celebração do Cordeiro, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Ou seja, Jesus sabia que na quarta-feira ele já estaria morto, já teria sido crucificado e no final do dia ele já estaria indo para o sepulcro como Cordeiro. Aqui diz, ele sabendo que iria passar para o mundo com seu Pai, para passar desse mundo para estar com seu Pai, diz que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo o diabo pronto. Aí começa a falar da ceia. Você está me entendendo? Nesse dia se celebrava a ceia, mas Jesus, sabendo que iria morrer aqui, segundo João 13:1, diz que ele celebra antes. Nessa noite da terça-feira, dia 13, Jesus faz a ceia de Pessach com seus discípulos. Tá bom? Então, pintam a sexta-feira como se Jesus estivesse ceando na sexta-feira. Mentira, não pode ter ceado na sexta-feira e nem tampouco ter morrido na sexta-feira, porque ele ceou com seus discípulos antes da celebração tradicional da Páscoa, porque na própria Páscoa ele iria morrer. Então, na terça-feira, vou anotar aqui, anote aí, João 13:1. João, vou anotar as passagens para que você vá compreendendo. João 13, versículo 1. Você vai ver que Jesus, antes da Páscoa, ele se reúne com seus discípulos. Aí ele compartilha o pão. Foi nessa noite que ele foi traído, foi numa terça-feira que ele foi traído, foi numa terça-feira que ele foi preso, foi vendido, os discípulos que escandalizam. Jesus passa da terça-feira para a quarta-feira à noite em claro, apanhando, levam ele para a casa de Caifás e durante essa noite aqui na terça-feira, todo mundo se escandaliza. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas o vende por 30 moedas de prata. Essa noite onde ele sai, nessa noite aqui de terça-feira, ele está no Gólgota. Ele está orando com o Pai, segundo João capítulo 17, diz que clamou no Getsemane, intercede por todos nós. Isso foi na terça-feira à noite. Por quê? Porque no outro dia, na quarta-feira, os judeus iriam celebrar a Páscoa. E é nesse dia que ele vai morrer, justamente. A prova está abra sua Bíblia, em João 18, 28. Anote aqui, João 18, 28. Olha o que diz João 18, 28. Tomara que esteja aparecendo aí na tela
o versículo, João 18, 28. Olha o que diz exatamente o que acontece com os judeus. Durante toda a noite eles têm preso a Jesus, Jesus apanha, sofre. João 18, 28, vamos lá. Diz aqui, depois levaram Jesus à casa de Caifás. Se você acompanha durante toda a trajetória, você vai ver que Jesus, no início do capítulo 18, ele está no Getsemane, tá bom? Mas a partir do versículo 12, ele está perante Anás, já o prenderam, tá bom? No versículo 15, você vai ver Pedro negando a Jesus, isso na terça-feira para quarta-feira. Nega Jesus, no outro dia, já está na casa de, perante Pilatos, olha só, diz que o levaram perante Pilatos, primeiro na casa de Caifás para o pretório. Versículo 28 diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo de que dia? Do dia de quarta-feira, ou seja, toda noite aconteceu todo aquele escândalo, os discípulos fugiram, Pedro nega Jesus, ele passa a noite inteira apanhando, e já de manhã, diz no versículo 28 do capítulo 18 de João, diz, e o levaram para a casa de Caifás, para o pretório, era cedo, de manhã, eles não entraram no pretório. Olha só, aqui na quarta-feira já era o dia que todo mundo tinha que estar purificado. Por quê? Porque aqui às 18 horas todo mundo tinha que comer o cordeiro. Era o dia da véspera da Páscoa, que começa às 18 horas. Já vou falar sobre isso. De um dia das 18 até outro dia das 18 é um dia. Ou seja, uma noite e um dia fazem parte de um dia. Então, a partir das 18 aqui já começa a pensar. Só que em João 18, 28 está dizendo que os judeus não quiseram entrar, diz aqui no versículo 28, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poder comer a Páscoa. Os judeus não tinham comido a Páscoa, mas espera aí, no dia anterior Jesus já havia comido a Páscoa. Então, na quarta-feira os judeus não haviam comido a Páscoa ainda, porque João 18, 28 está declarando isso. Logo de manhã, passou toda aquela a cena da ceia, prenderam Jesus no jardim do Getsemane, os discípulos se escandalizam, e logo cedo de manhã, o que acontece? O levam diante de Caifás para o pretório, que era o lugar onde os romanos cuidavam, e eles não quiseram entrar no pretório. Sabe por quê? Porque eram tão hipócritas para não se contaminarem, diz aqui, para não se contaminarem, mas para poder comer a Páscoa. E aí Pilatos aparece. Então, de manhã o levam diante de Pilatos. Aqui logo na quarta-feira de manhã. Ele vai morrer nesse dia. Então, logo de manhã o apresentam diante de Pilatos, e o próprio Pilatos percebeu que ele não tinha culpa alguma. Era tanta hipocrisia que eles estavam entregando Jesus logo de manhã para Pilatos, aqui no pretório, e eles não quiseram entrar na sala dos romanos. Por quê? Porque o judeu já está se purificando na Páscoa, para comer a Páscoa, e não pode lidar com os gentios, não puderam estar no lugar ímpio, assim, dizendo, e religiosamente não podiam se contaminar. Queridos, estavam entregando Jesus, mas estavam com a hipocrisia no coração. A esse ponto chegava. Então, está claro que foi logo de manhã, na quarta-feira, que entregaram a Jesus a Pilatos. Daí começa o martírio de Jesus na quarta-feira, na véspera da Páscoa, que começa às 18 horas. E nesse dia que Jesus vai morrer pelos nossos pecados. Diz a palavra, na hora sexta, começou a haver trevas. Por quê? Porque ele foi crucificado. Depois dessa cena, ele é julgado, o povo o condena, e ele é crucificado 9 horas da manhã, 10 horas, 11, meio-dia, diz que já houve trevas. E às 15 horas, já na hora nona, Jesus começa a entregar o seu Espírito ao Pai. Tá bom? Olha só, vamos ler agora em Mateus 27, 45. Abra a sua Bíblia aí, se estiver aparecendo aí, por favor, a imagem de Mateus 27, 45. O que diz Mateus 27, 45? Diz aqui: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre
a terra. E por volta da hora nona clamou Jesus. Essa é a hora nona, às 3 da tarde. Clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Então, ali estavam todos vendo a cena e hipocritamente nem queriam se contaminar. Por quê? Porque no outro dia, aqui às 18, eles iriam comer a Páscoa e no outro dia seria Shabat, que é traduzido para nós sábado. Por isso, no outro dia era sábado, mas não era sábado do calendário gregoriano, é o Shabat, do descanso da Páscoa, que caiu justamente numa quinta-feira. Tá bom? Estamos entendidos até agora? É meio complicado esse negócio. Resumindo, terça-feira, Jesus, em João 13:1, diz que come a ceia. Vou colocar aqui, ceia, com seus discípulos. Ele ceia. Aqui o prendem, no outro dia de manhã, João 18:28, o levam diante do pretório. Os fariseus dizem que nem querem entrar, porque não querem se contaminar, porque ainda vão comer a Páscoa. Então não tinham comido a Páscoa, porque somente às 18 horas da quarta-feira, véspera da Pessach da quinta, que seria a Páscoa, eles iriam celebrar a ceia. Ok? Muito bem. Então, o que acontece? Nesse dia é quando Jesus é morto, na quarta-feira. Agora, me explique uma coisa. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Como se Jesus morre na sexta-feira? Tem um sinal, anotei aqui, Mateus 12:40. Alguém me ajude com Mateus 12:40. O que diz Mateus 12:40? Algo bem interessante que Jesus falou para os seus, diante dos discípulos, e o questionamento dos saduceus e fariseus. Queria um sinal. E Jesus falou o seguinte, abra aí sua Bíblia em Mateus 12:40. Eles pediram um sinal, queremos um sinal, mas Jesus fala assim em Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, vamos repetir, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Duas coisas para quem acredita que Jesus morre na sexta-feira. Ou Jesus é um grande mentiroso, descartamos essa possibilidade. Ou Jesus é um grande mentiroso, ou na verdade estão te enganando com uma fábula maligna, maldita, pagã de Roma. Por isso que a igreja de Roma não presta, meu irmão. Por quê? Porque ele inventa coisas e se paganizou desde que Constantino se aliançou a igreja ao Estado e matou os apóstolos, levantou o papado. Então não entre nessa conversa fiada. Até sexta-feira eu vou falar, na própria sexta-feira eu vou falar das coisas maquiavélicas que foram inventadas, esse negócio de ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, tudo coisa do inferno, gente. E tem gente abraçando isso de uma forma tão absurda. E ainda falando sexta-feira santa. Crente falando sexta-feira santa. O Senhor te repreenda. Em nome de Jesus. Você não sabe os males que você está trazendo para a sua casa e para a sua família, ignorando a verdade. Então, se Jesus morre na sexta-feira, preste atenção aqui, Aline. Se liga aqui. Então essa palavra de Jesus é falsa, se ele diz que ele vai ficar 3 dias e 3 noites. Se aqui na sexta para o sábado há uma noite. Aí você pode falar, sábado para o domingo tem mais uma noite? Não, Senhor. Aqui no domingo nem conta. Vou colocar aqui domingo, nem conta. Nem conta. Sabe por que não conta? Ele já ressuscitou nessa virada, ele já ressuscitou. Jesus já levantou do sepulcro, glória a Deus, aleluia. Ele já ressuscitou. Então, no domingo, eles já, quando foram de manhã, as mulheres no sepulcro, ele já havia ressuscitado. Domingo nem conta. Então, seria, se fosse sexta-feira, somente uma noite. Você sabe, como já falei, das 18 para as 18 do outro dia aqui, 18 horas, olha só. Das 18 para as 18 é um dia. Quando acaba um dia, começa já oficialmente o dia. Se é terça, às 18 horas da terça-feira já começa a quarta-feira. Se é terça, é a quarta-feira. Só que na quarta-feira, às 18 horas, já começou a quinta. Das 18 às 18, podemos dizer um dia composto por luz e por escuridão.
noite e dia. Então Jesus está falando, não será dado outro sinal a não ser 3 dias e 3 noites. Como Jonas esteve 93 dias e 3 noites. É uma alegoria, é profético, e isso se cumpriu e precisa ser entendido. 3. Sempre quando falamos em 3, já vou falar sobre numerologia mais profundamente, com mais tempo, inclusive tem um curso que eu estou preparando para que você entenda o que são os números, o que significam os números e como eles precisam te organizar para você crescer em bênção e prosperidade. Ainda vou lançar esse curso em maio, em nome de Jesus. Mas olha, presta atenção, o número 3 na Bíblia é o número da triunidade. Quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando da essência de um Deus Todo-Poderoso. Quando falamos de corpo, alma e espírito, 3. O próprio corpo, cabeça, tronco e membro, 3 partes. O tempo trabalha com o número 3, passado, presente e futuro. O dia, manhã, tarde e noite. Isso significa unicidade. Então, quando Jesus disse, tudo vai estar em unicidade, em plenitude, 3 dias e 3 noites, ele trabalhou em tudo com o número 3. Você pode ver que tudo no universo tem 3 partes. Quer ver? A Terra, para que haja vida, os cientistas dizem que tem que ter 3 partes essenciais. A própria Terra, ar e água. Se você tira um desses, tudo acaba. A água tem 3 moléculas, H2, são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, 3 partes. A própria célula, 3 partes, membrana, citoplasma e núcleo, 3 partes. O próprio átomo, prótons, nêutrons e elétrons, a menor partícula, prótons, nêutrons e elétrons, 3 partes. O próprio Jesus, com 3 décadas, 30 anos, começa o seu ministério, e o seu ministério dura 3 anos. Com 33 anos, ele é crucificado e é colocado no meio de 3 cruzes. Ele fica 3 dias e 3 noites. Ao 3º dia ressuscita e vai assunto ao 3º céu para a glória do Senhor e reinar eternamente. Então, tudo tem sentido. São 3 dias e 3 noites. Se ele morre na sexta-feira, não tem nem 3 dias, não tem nem 3 noites. Conte bem. Se aqui das 18 para as 18 é um dia e já ressuscita aqui no domingo, então só fica um dia no túmulo. Ou Jesus mentiu, ou alguém está te enganando. Se é uma noite, essa noite nem conta, essa noite nem vão contar, porque esse processo aqui ele já ressuscitou. O domingo nem conta, essa noite não é contada e nunca vai ser contabilizada. Então, da sexta para o sábado, há um engano, está faltando mais dias. Agora conte comigo. Se ele de fato celebra na terça-feira a Páscoa, o levam de manhã, segundo João 18, e nesse dia ele é crucificado. Eu vou colocar aqui a cruz. Ele é crucificado, ele morre no meio de 3 cruzes, ele é crucificado, certo? Aqui todo mundo se preocupa porque às 18 horas começava o Shabat, não é sábado. Quando na Bíblia aparece, no outro dia era sábado, é o Shabat, o feriado de Pessah, que caiu na quinta-feira, dia 15, porque no dia 14, como nós vimos em Êxodo 12, era celebrada a preparação da Páscoa. Então o que acontece? Aqui temos outro dia, das 18, um dia, das 18 para as 18, 2 dias, e das 18 para as 18, 3 dias, 1, 2, 3 dias. Daqui para cá não conta porque Jesus já ressuscita. Quando foram vê-lo, ele já havia ressuscitado. Havia guardas velando pelo sepulcro, ele já havia ressuscitado, já tinha sido removido o túmulo, a pedra do túmulo. Então, temos aqui exatamente 1 dia, 2 dias, 3 dias. Se fôssemos contar o domingo, preste atenção, e você pode falar, mas aqui tem mais um dia. Não, porque se fosse contar no domingo, teria para ser contado um dia, teria que ser às 18 horas do domingo. Então, se Jesus ressuscitasse às 18 horas, o domingo seria contado, mas não conta porque Jesus não fica no domingo, não fica no domingo, e a noite do sábado para o domingo não conta, tá ok? Então, das 18 horas não conta, se conta só 1 dia, 2 dias, 3 dias e 3 noites. Gente,
eu fico afoito. Você não me conhece, mas eu fico afoito, fico agitado com isso aqui. Por quê? Porque é necessário falar isso para o povo. Agora estão te contando uma história de coelho de Páscoa, estão te contando uma história de ovo de Páscoa, estão te levando para a ceia de sexta-feira, a chamada sexta-feira da paixão, sexta-feira santa. Tudo é enganação dos infernos de Roma, em nome de Jesus. Não aceite isso. Tá bom? Então, nós precisamos estar atentos a essas passagens, porque elas vão comprovar tudo isso. Mais uma prova de que Jesus não morre numa sexta-feira. Pronto, aqui temos Pessach de Sabá, até de vermelho aqui. Aqui ninguém compra, aqui ninguém vende. Você, num Shabat de Pessach, tudo se fecha, é um feriadão. Pela graça e a misericórdia, já falei sobre isso, já estive em Jerusalém, já estive em Israel, e já estive num Shabat lá. Gente, não anda uma mosca, não se mexe um pingo de nada. Até o elevador, nesse dia, é proibido apertar. O trabalho de apertar, olha a que ponto chega a religiosidade. Tem elevadores para judeus que param em todos os andares. Por quê? Porque não pode apertar botões. Quem conhece isso sabe do que eu estou falando. Eles apertam todo dia os botões de qualquer coisa, até luz. Eles têm sistemas para Shabat, para que não precisar acender a luz. Você chega, já acende a luz. Tem elevadores para judeus que param em todos os andares, porque não há necessidade de apertar. Já pensou, você mora no andar número 30, 40, vai ter que parar em todos os andares. Porque você é proibido de apertar botão nesse dia, porque não se abre nada, não se vende nada, tudo fechado. Não é coronavírus não, mas está tudo fechado, é feriadão. Isso aconteceu aqui, o mercado tudo fechou na quinta-feira. Então todo mundo estava preocupado para matar logo Jesus, queriam quebrar as pernas dele. Por quê? Porque a partir das 18 horas todo mundo celebrava a ceia com ervas amargas, o cordeiro comiam o pão sem fermento. No outro dia, feriadão, ok? Mas há um mistério aqui. Você pode ver em Mateus 27, 62. Anote aí, agora na sexta-feira, Mateus 27, 62. Anota isso aqui ali para mim. Mateus 27. Anota aí, se estiver aparecendo, fica muito melhor. Mateus 27, 62. Olha o que está escrito aqui. Diz aqui no versículo 62 de Mateus 27. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Vamos lá, fariseus, judeus, vão lá conversar com Pilatos. Você sabia que no dia sagrado é proibido falar com ímpio, ainda conversar com ímpio? Isso não pode ser, é um dia sagrado. Agora me diga uma coisa. Depois do dia da preparação é o dia anterior à Páscoa. Aí vem a Páscoa, depois do dia de toda essa preparação, de toda essa santificação, foram falar com Pilatos. Como vão falar com Pilatos? Se fosse na sexta-feira, vamos supor que Jesus morre na sexta-feira, depois do dia da preparação. Como assim depois do dia da preparação? A preparação seria, segundo a tradição romana, diz que seria sexta-feira. Passando o dia da preparação, iriam conversar no Shabat com Pilatos? Não tem sentido. Preste atenção no que aquilo que eu estou falando aqui. Está dizendo que depois, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, foram fazer reunião com ímpios. Como poderiam fazer reunião se fosse no sábado, Shabat? Impossível. Então houve um dia livre, que é a sexta-feira, onde aí foram se reunir com Pilatos. Ou seja, nesse dia, terça-feira, Jesus morre, recapitulando novamente, ceia com os discípulos na terça, ele morre, eles entram em Shabat, de Pessach, sagrado. Esse dia é sagrado, não falam com ninguém, eles ficam reciclados, eles ficam puritanos em santificação, maravilha, muito bem. Só que sexta-feira é livre, sexta-feira foi livre, foi um dia comum. E nesse dia, que depois que passou o dia da preparação e da própria Páscoa, diz, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, vem outro dia. Qual é esse dia aqui? Sexta-feira normal. Então não tem nada de sexta-feira santa, é uma sexta-feira normal. Nesse dia normal, eles foram conversar com Pilatos. Vou colocar aqui, Pilatos.
foram conversar com Pilatos e falaram com Jesus, com Pilatos o seguinte: Jesus estava no sepulcro já. Olha o que falaram com os fariseus com Pilatos. E falaram, no versículo 63, disseram-lhe: Senhor, falando para Pilatos, lembrando-nos de que aquele embusteiro, os judeus falando de Jesus, chamado de embusteiro, enquanto vivia, ou seja, ele já estava no sepulcro, já havia morrido. Ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles estão lembrando para Pilatos. Pilatos, ele falou quando estava com vida, que depois de 3 dias ressuscitaria. Ou seja, neste dia eles se preocuparam de contar 1, 2, 3. Nesse dia, no final desse dia, Shabat, ele disse que ressuscitaria. Estavam com medo. Então pediram uma coisa: ordena que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Olha aí, a prova que são 3 dias, até o 3º dia. Para não suceder que, vindo os discípulos, roubem depois e digam, roubem o corpo, né? E digam ao povo que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí Pilatos falou: aí tem escolta, vão lá, se preocupem. Então, nesse dia eles se preocuparam por levar escolta, porque no Shabat também não poderiam fazer nada, porque aqui era o Shabat da semana. Então, nesse dia, eles conversam com Pilatos. No Shabat, eles jamais poderiam lidar com Pilatos, porque ele era imundo. Entrar na casa, no palácio de Pilatos, jamais. Empezar muito menos, dia sagrado. Então, que dia entraram? Na sexta-feira. Não poderia ter sido no sábado aqui, se Jesus morresse na sexta. Que dia iriam conversar? Quem está me entendendo, está pegando o veio aqui, tá bom? Então, foi nesse dia. Outra coisa que eu argumento, que em Marcos 16, 1. Abra aí, Marcos 16, 1. Aqui, ó. Pilatos foi isso. Outro argumento, Marcos, anota aqui ali, 16, 1. Procure aí para mim. E anote de preferência esse versículo. Marcos 16, 1. Aqui diz: passado o sábado. Passado o sábado. Aqui eu dou risada porque em português está tudo sábado. Só que no original está escrito Shabat. Shabat. Aqui quando escreve-se na transliteração, na escrita do grego está sabaton. Mas usando o termo Shabat no hebraico, que é feriado. Ok? Então, no original está em grego, logicamente. Porém, ele se refere ao Shabat judaico. Passando esse Shabat, passando o Shabat, não é sábado, que depois da sexta-feira, não, é Shabat, passando o feriado. Vou traduzir melhor essa palavra, pronto. Passado o feriado, qual feriado? Da quinta-feira de Pessach, Maria Madalena e mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ou seja, passado o feriado, foram no mercado comprar especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Agora me diga, é uma declaração. Passando o feriado, o Shabat, que traduz aqui como sábado, mas não é o sábado da semana, foram no mercado comprar. Agora me diga, se Jesus morre na sexta-feira, Shabat o mercado fecha, passado o Shabat, foi no domingo que elas foram comprar? Como se no domingo de manhã Jesus já havia ressuscitado? Quem me entendeu? Vou explicar de novo. Se elas foram comprar passado o Shabat, se ele morreu supostamente na sexta-feira, às 18, vamos supor que será assim, ninguém mais faz nada, aqui já começa o Shabat, aqui está tudo feriadão, está tudo fechado. Se eles cumprem a rigor, fechar o trabalho e o mercado. Como poderiam comprar nesse dia se era Shabat? Compraram no domingo? Não tem como comprar no domingo, porque Jesus já havia ressuscitado. Elas já estavam com perfume. Então, aí prova que na quinta-feira foi Shabat, foi feriado. Passado o Shabat, na sexta-feira, assim como os fariseus aproveitaram a sexta-feira, que era um dia normal, entre 2 feriados, eles foram conversar com Pilatos, que não havia problema falar com o ímpio, ou se misturarem com os ímpios, no meio desse feriado. Então, as mulheres na sexta-feira vão no mercado e compram. Quando diz aqui em Marcos 16, 1, passado o feriado, passado o Shabat, elas vão no mercado, tá ok? Para poder embalsamar.
e depois foram no primeiro dia da semana, aqui no domingo, foram embalsamar. Coitadas, pensavam que Jesus estava no túmulo, Jesus já havia ressuscitado aqui. Do sábado para o domingo, Jesus já tinha voltado à vida, já tinha vencido a morte, já tinha vencido Satanás, louvado seja o nome do Senhor. Outro versículo que também prova isso é Lucas 23, 56. Olha aqui, anota aqui, Aline, fecha bem aqui, Aline. Lucas, se estiver aparecendo na tela é melhor ainda. 23, 56. 23.56. Anota esse versículo aí, Aline, por favor. Lucas 23, 56. Olha só. Isso aqui é importantíssimo para a gente seguir a sequência e provar que Jesus não faz parte dessa sexta-feira pagã maligna, em nome de Jesus, muito menos com ovo de Páscoa, com coelhinho da Páscoa. 23, 56. O que diz aqui, ó? Versículo, vou ler o versículo 55 diz: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha só, aqui está claro, gente. Ó. Presta atenção. As mulheres tinham vindo da Galileia e andavam com Jesus, viram o túmulo e como haviam colocado o corpo. Já haviam colocado, Jesus já havia morrido, já colocaram o corpo no túmulo, certo? Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Houve um dia que elas foram comprar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Ah, mas que Shabat é esse? Esse sábado é Shabat da semana. Preste atenção. Diz que já haviam colocado ele no sepulcro e depois no outro dia foram comprar especiarias e depois descansaram no Shabat. Espera aí, aparece outro Shabat? Exatamente, porque Jesus já estava no sepulcro, da quarta para a quinta, já estava no sepulcro, aqui passando esse Shabat, pode acompanhar lá em Lucas, capítulo 23, 55, você vai ver, e 56, passando esse Shabat, elas foram comprar especiaria e depois descansaram, ou seja, voltaram para o outro sábado, não, outro Shabat não, esse Shabat aqui, depois descansaram para ir no primeiro dia ungir o corpo de Jesus, está claro? Então preste atenção, disse no sábado, no Shabat descansaram segundo o mandamento, aí é esse Shabat aqui. Então há um dia livre, onde elas puderam comprar especiarias. Então, queridos, está aí o início desse estudo, é bem complicado, mas vou lhe falar. Não entre nessa rotina maligna, ou costume maligno, ou cultura romana, de que Jesus morre numa sexta-feira. Se cumpre exatamente um dia, 2 dias, 3 dias, das 18 para as 18, 18 para as 18, até o sábado. Daqui não conta porque Jesus já ressuscita aqui, entre o sábado e o domingo, o Shabat semanal, Jesus para o primeiro dia da semana. E esse Shabat é de quinta-feira. Aí se cumpre exatamente 3 dias e 1, 2, 3 noites perfeitamente. Todo mundo descansa e quando foram no outro dia com especiarias na mão, porque lá compraram na sexta-feira, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia vencido a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira eu vou falar mais desse costume, de como a igreja se paganizou, de como há costumes malignos em relação à morte de Jesus e como a igreja romana é a maior responsável de toda essa praga maligna que está invadindo a cristandade e nós não podemos aceitar isso em nome de Jesus. Então, se alguém me pergunta, que dia morreu Jesus? Na sexta-feira? Claro que não. Claro que não, porque Jesus não é mentiroso, ele diz 3 dias e 3 noites, segundo o sinal de Jonas, segundo Mateus capítulo 12, versículo 40, e aqui está a prova em nome do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa entender que na terça-feira, dia 13, Jesus ceia antes, e está escrito lá, ele ceiou antes da Páscoa, 13, 1 de João, porque na própria Páscoa ele não podia cear, porque ele estaria sendo o cordeiro morto, morrendo por você e por mim. Jesus hoje é a minha Páscoa. Hoje eu não preciso
tomar ceia, comer cordeiro, não preciso comer pães asmos, não preciso comer ervas amargas e fazer toda a ritualística do cordeiro. Por quê? Porque Jesus é a minha Páscoa. Que Jesus te salve, que te transforme e te ilumine, em nome de Jesus. Um abraço, até sexta-feira continuamos esse estudo.